trazer de conteúdo para vocês foi justamente um tema que eu senti falta durante a minha graduação e que era um tema que eu já trabalhava enquanto também cursava. Então, eu trabalhava especificamente nessa área de testes de compatibilidade eletromagnética, só que na faculdade se viu muita teoria não de compatibilidade, mas teoria eletromagnética em si, mas como isso se refletia no mundo da eletrônica mesmo, eu senti falta. Então, vamos trazer esse assunto para se ambientar. Pode passar o slide. Como o Humberto comentou, então eu sou engenheiro eletricista com mestrado em microeletrônica, aqui pela Unicinos mesmo, e atualmente estou cursando MBA em gestão de projetos pela FGV. Tenho 17 anos, alguns meses mais de experiência com pesquisa e desenvolvimento de produtos eletrônicos, e atualmente eu estou supervisor de P&D de hardware na Altus aqui em Solarpol. Se alguém quiser acessar o LinkedIn ou o currículo Slates, aí, por favor, fiquem à vontade. A agenda de hoje, que eu vou trazer de assuntos para vocês, é o que é compatibilidade eletromagnética, certificações e mercados, requisitos e normatização, ensaios na prática e ações de prevenção e contenção de compatibilidade eletromagnética. O que é compatibilidade eletromagnética? Nada mais é do que a habilidade que o equipamento eletrônico tem de não sofrer interferência externa e não gerar interferência externa. Então, existe a compatibilidade eletromagnética e a interferência eletromagnética. E uma é o que o equipamento gera de ruído para o ambiente externo, e a interferência é o que ele sofre de outros equipamentos que geram interferência eletromagnética. Pode passar. Então, qual que é a importância deste assunto para um equipamento eletrônico? Cada vez mais, principalmente cada vez mais, desde 2000, 2010, antes tinha muito problema de ruído em rede, os equipamentos foram melhorando. Antigamente, quando ligava um liquidificador, não podia mais olhar a TV, então muitos de vocês não têm ideia do que eu estou falando, mas essa era a realidade, e isso evoluiu muito nos últimos anos, por causa justamente de uma normatização que existiu. Então cada vez mais o espectro mais poluído, com mais frequência e tudo mais. Então é importante que o equipamento seja compatível eletromagneticamente. Então, pode passar. Ainda dentro da compatibilidade e da interferência, os modos de propagação desses ruídos. Então, a gente pode já definir que o nosso espectro, ele tem espectro de frequência e ele é altamente poluído por diversas frequências, diversos sinais, antenas, linhas de transmissão, celulares, TV, enfim. E existe basicamente dois meios de transmissão, que é o meio conduzido e o meio radiado. O meio conduzido pode ser por emissão conduzida, que é através dos cabos, é o que o equipamento gera de ruído para a rede, acoplado diretamente. E o imunidade conduzida, que é o que ele sente de ruído estando conectado a outros equipamentos. Então, é o que os outros equipamentos estão gerando de ruído nele. Então, tem que ser imune a esses ruídos também. Imunidade conduzida é o que eu comentei. Emissão radiada é o que ele emite, só que agora não mais por um meio físico, sim pelo ar. É como se o equipamento fosse uma antena não intencional. Ele gera, mas não é a intenção dele gerar.
e propriamente a imunidade radiada, que é o que ele recebe de ruído de outros equipamentos intencionais, como antenas e tudo mais, que geram de fato esse ruído. O que geram esses ruídos, né, essas perturbações eletromagnéticas? São campos eletromagnéticos, interferências de outros equipamentos, descargas eletrostáticas, surtos de tensão e corrente, harmônicas de rede, flutuação de tensão, queda de tensão, ou seja, tudo que a gente não é o convencional ali da alimentação, que a alimentação convencional gera, é tratado como um ruído, como um transitório, que geram essas perturbações eletromagnéticas. Então, a gente entra num universo de justamente testar os equipamentos para saber se eles serão imunes e não irão gerar ruído no espectro de ambiente. Então, é por isso que é importante realizar testes de compatibilidade eletromagnética, para manter o nosso espectro de frequência aí com baixos níveis de ruído, assim mantendo uma baixa interferência, mantendo o espectro limpo e uma alta imunidade, ou seja, o equipamento vai estar imune a esses ruídos que são gerados. Para garantir esse espectro limpo de frequência, cada país, cada região do mundo tem algumas certificações e normatizações que eles exigem. No caso, eles que definem esses limites de emissividades e os limites de imunidade para diversos tipos de equipamentos. Equipamentos eletrodomésticos, linha branca, telecomunicações, veículos automotores. Cada mercado tem a sua legislação. Aqui são alguns exemplos. No Brasil, a gente tem a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Na Europa, a gente tem o famoso CE Mark. No mercado americano, tem a FCC. Agora, com o Brexit, o mercado inglês aí tem a UKCA. O mercado russo é tratado como a EAC, que é a Eurasian Certification. E também tem mercados mais específicos. Por exemplo, o mercado marítimo, que está expandindo, hoje não é só marítimo, ele está indo para outros universos também, que seria mais um mercado particular. O mercado marítimo é o mercado de navios, então, para instalar algum equipamento eletrônico num navio, é preciso atender uma série de normas e legislações, e quem regula isso atualmente é a DNV. Não só ela, mas ela é uma das certificadoras, digamos assim, que tem uma série de normas lá que tem que se atender para acoplar um produto num navio atualmente. Navio, plataforma, essa parte marítima. Né? Dúvidas, por favor, podem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Então, aqui entrando em requisitos e normatização, peguei um exemplo da CE Mark. Essa já é uma parte mais, bem, como é que eu vou dizer, é a parte não legal, digamos assim, desse trabalho, porque é a parte que tem que ler muita norma, tem que ir atrás de especificação e tudo mais, é a parte mais maçante do trabalho, digamos assim. Mas é a parte importante e necessária entender. Parte legal, mas não a parte divertida. Isso. Então, mas é a parte mais importante, que é o que define o que tem que ser feito para o produto atender tal legislação. Então, aqui a diretiva de compatibilidade eletromagnética. Tirei só um print para se ter uma ideia aí de como é a cara dela. Hoje, todas as legislações, as diretivas, na verdade, europeia, elas estão em todas as línguas e em português também. Então, o acesso a elas é muito fácil. Pode passar, Humberto. Então, aquela diretiva, ela não define como o teste tem que ser feito. Ela simplesmente diz, o teu produto se enquadra em tal categoria e para isso tu
tem que olhar para atender os níveis de compatibilidade eletromagnética, tu tem que olhar uma outra norma. Ela só aponta para uma outra norma. No caso aqui de PLCs, ela aponta para a norma EN 61131, dígito 2. Então, é dentro desta norma que vai ter os níveis de compatibilidade e de interferência eletromagnética que o produto vai ter que atender para estar condizente com o CMA. Então, saindo da diretiva, indo para a norma que a diretiva apontou, lá nós vamos encontrar os níveis dos testes que a gente tem que fazer. Então, aqui é um exemplo também do teste de imunidade à radiofrequência, imunidade radiada. É um teste que é feito é aplicado uma frequência de 80 MHz até 6 GHz. É dividido em 4 faixas ali, a primeira faixa de 80 MHz a 1 GB, se aplica um campo de 10 volts por metro sobre o produto. E esse campo, depois vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, e durante a aplicação desse campo tem a questão de modulação e tudo mais, não vou entrar muito tecnicamente, vou dar mais um overview mesmo. Durante esse tempo de aplicação do campo, o equipamento tem que estar funcionando, não pode apresentar erros e tudo mais, tem que estar como se estivesse instalado, de fato, plenamente funcional. E na outra faixa é um campo de 3 volts, só é um campo bem baixo. Aqui é a continuação da norma, é outros exemplos, então ela define como aqui essa parte mais de aplicação de imunidade conduzida, ela especifica mais setorizada, digamos assim, teu produto. Se o teu produto tem uma entrada de alimentação, ele vai ter uma porta de comunicação, essa porta de comunicação pode ser uma Ethernet, pode ser um Modbus, um GPIO. Quando é IOs, também tem as suas especificações de níveis. Então, aqui é só um print mesmo para se ter uma ideia. Então, ela especifica ensaios de fast transient, que é um ruído rápido ali acoplado na linha de alimentação ou na linha de dado. Pegar um exemplo aqui, na minha entrada de alimentação, meu equipamento é alimentado com DC, 24 volts. Eu tenho que fazer um teste onde eu aplico, no teste de burst, eu aplico 2 kV na alimentação e o produto tem que continuar funcionando tranquilamente, sem reportar erro, sem nada. Um teste de surto na alimentação, ele tem um pouquinho mais de energia ali do que o surto, então é aplicado um nível de tensão menor, é 500 volts na alimentação, modo comum, modo diferencial, e também deve funcionar tranquilo. Ou, se ele der problema, deve dar problema de modo seguro, não deve incendiar, digamos assim, e comprometer o resto do sistema. E em radiofrequência também ele se aplica um campo de 10 volts de modo conduzido. Mas isso a ideia é mostrar para vocês como é a cara da norma, como é que ela traz essa informação. Não é de fato entrar nesses níveis, explicar o porquê desses valores de campo, e acho que não é a intenção aqui hoje. Até porque provavelmente pode ser que mude a norma quando tu nem for usar, né? Exato, exatamente. Talvez não seja essa norma, seja outra norma, seja outros níveis e tudo mais. Aqui alguns ensaios principais, além desses que eu já comentei. Então, são ensaios de emissão conduzida na alimentação, emissão conduzida nas interfaces de comunicação, emissão radiada, ensaios de imunidade, surto na alimentação, surto na comunicação, fast transient, que é um burst, é um ruído rápido ali, uma interferência mesmo, tanto na alimentação quanto nas interfaces de comunicação. Descarga eletrostática, o famoso SD, quando a gente levanta da cadeira ali carregado, encosta no coleguinha, dá aquele choquezinho. Esse teste também é aplicado de forma controlada nos produtos. Imunidade conduzida, imunidade radiada. Não se preocupem com esses nomes, eles são os nomes dos testes mesmo, mas quando vocês forem para o mercado de trabalho e precisarem fazer, aí sim
vocês vão se deparar de fato com como são esses testes aí. Trazendo mais para a prática aqui, como são realizados esses testes aí. Aqui é um esboço, dá para se dizer bem didático, digamos assim, de como é montado o setup de um teste de emissão conduzida. Onde em cima de uma mesa, todas as distâncias, aqui não está dimensionado, mas todas as distâncias, altura, distância para o filtro, distância para analisadores, tudo é normatizado. Tem uma norma que normatiza essas distâncias, como é que tem que ser a mesa, como é que tem que ser os cabos, como é que tem que ser esse filtro de linha aqui. Então, aqui está de forma bem didática. De retorno na alimentação. Então, o analisador de espectro vai medir essa intensidade de ruído nesta faixa de frequência, de 150K a 30 MHz. É o que especifica a norma 6131 lá que a gente está abordando. Pode passar. Aqui são alguns setups mais reais, não didáticos, mas de aplicação mesmo, como são feitos no laboratório. Então, um piso e uma parede de referência aterrados, a mesa também com uma chapa de terra ali, de referência, a Lisne fortemente aterrada junto nesses planos, analisador de espectro. Então essa é uma visão mais real assim mesmo, que a gente vai enxergar no laboratório num setup de emissão conduzida. Como eu comentei para vocês, tá, beleza, a gente mede com o analisador de espectro, mas o que a gente enxerga ali de fato, o que esse teste me diz? Então aqui mostra o nível de ruído que o meu equipamento está gerando. No eixo X a gente tem a frequência e no eixo Y a gente vai ter dB microvolt. É a unidade de medida que a norma pede para que seja medido. Isso o analisador de espectro entrega sem problema. Também não vou entrar no mérito do porquê dB microvolt. Ali tem um limite que a norma especifica, então essa linha em vermelho é especificado o limite pela norma. Passando o espectro, passando dessa frequência, como é o caso, neste caso aqui, o equipamento está reprovando. Neste caso aqui, a gente não tem nenhum pico acima do limite, o equipamento está aprovado nessa norma aí, então ele está apto neste teste para ir no mercado. Aqui um setup de emissão radiada, um pouquinho diferente do emissão de conduzida. Neste caso aqui, o equipamento sob teste, junto com uma antena, para fazer a medida agora de 30 MHz a 6 GHz, vai estar dentro de um ambiente muito mais controlado. Porque, diferente de antes, não era uma medida acoplada diretamente ao produto. Agora eu estou pegando sinais radiados, sinais do ar. Então, por isso que tem que ser dentro do ambiente controlado, que não sofra interferência de fora, como outras antenas, TV, rádio, avião, o que seja, tem que ser um ambiente altamente, um espectro de frequência limpo, para o que a antena esteja captando seja de fato somente o ruído radiado que o equipamento está gerando. Então, tanto fonte de alimentação quanto o próprio analisador de espectro fica numa sala fora da câmara semi-equine. Aqui não está aparecendo, né? Mas tem uma linhazinha ali dividindo. Tem uma linha dividindo aqui que não ficou clara. Mas acho que na próxima foto acho que fica um pouquinho mais claro. Aqui são imagens de câmeras semi-anecoicas mesmo, onde a gente pode ver a antena, o equipamento lá no fundo lá sendo testado. E os equipamentos de medida não ficam aqui dentro, ficam externamente a este ambiente, normalmente numa sala blindada também fora. Então,
Esses testes são feitos com todos os produtos que tenham eletrônica, seja veículo, seja linha branca, seja aparelhos diversos. Então aqui uma figura também de uma câmera, ela também é normatizada, essa câmera, o tamanho dela, o ruído de fundo dela, então é o equipamento mais caro que tem nesse universo, é uma câmera semi-anecoica. A gente está falando uma câmera meio arrozinha e a gente está falando de 1,5, 2 milhões de investimento. Talvez o Sandro tenha algo mais atual, mas a última vez que eu cotei uma dessas, cotei uma pequena, para fazer medidas de 3 metros, estava beirando isso aí. Eu tenho uma pergunta. Por favor. O que torna isso tão caro e o que seria esse material? Isso é uma coisa que eu tenho pequena dúvida. O que é esse materiais pontiagudos que tem? Tem alguma coisa o que torna ela tão cara? Quando a gente entra no universo de RF, é que nem tu falar que tu vai fazer uma festa de casamento. O valor dobra, triplica, digamos assim. O que torna ela cara é justamente todo o controle, toda a qualidade que ela precisa ter de medida, de garantia, qualidade de material que vai ser usado, cobre, malhas, tudo, para de fato ela blindar, para lá dentro o ruído ser o menor possível. Quando fecha a porta, isso aqui não é aberto, isso aqui é um recorte, tem uma porta aqui. Quando fecha essa porta aqui e liga o analisador de espectro, que ele mede lá, o ruído de fundo, o ruído ambiente que ele vai medir, vai lá para baixo. Ou seja, não está entrando nada de ruído externo para aquele lá dentro. Hoje, dificilmente tu encontra algum lugar que não pega celular. A não ser que alguma operadora específica nesse sentido. Mas dentro dessa câmera tu não consegue fazer o celular funcionar. É N vezes melhor do que um micro-ondas, digamos assim. Aqui está até 6 GHz, tá? Porque é o que normalmente a norma, porque o equipamento que eu trabalho, que eu faço testes, é até 6 GHz. 6 GB. Mas essas câmeras, elas têm uma curva ali que atendem até 18 GHz. Então, esse é o universo que torna uma cara. Tu garantir que uma frequência, imagina um tamanho de onda de 18 GHz, não pode ter uma frestinha, nada que vai entrar lá dentro e interferir na medida. Então, isso que torna uma cara. E tem que imaginar é o seguinte: teu equipamento está lá dentro, tu precisa tirar as informações lá de dentro. Então, tu precisa ter aberturas onde vão passar cabos e tu tem que, não pode, por ali também não pode entrar nada do universo externo. Então, aí tem N técnicas que tornam elas caras. Em relação a esses objetos pontiagudos aqui, são esponjas, são absorbers, são chamados absorvedores, que garantem também que aqui dentro não vai ter nada de reflexão. Isso é outro ponto que torna ela cara. A partir do momento que eu ligo meu equipamento numa posição ali dentro, se eu não tiver isso aqui, é como som. O som vai e começa a refletir em todas as paredes. Em algum lugar ele vai se amplificar porque vai ter um somatório das ondas ali. Dentro de uma câmera dessas, isso não pode ocorrer de forma alguma. Então, por isso, é feito medido em todos os lados, medido em tudo, e é definido as posições. Mas essas esponjas, então, ela tem algum material metálico nela? Tem. Elas são tratadas quimicamente de forma que tenham uma constante genética específica. Isso aí. Além do formato. Além do formato. Isso é para evitar tipo as estacionárias mesmo. Também, exatamente. A última que eu fui, que foi a do INPE, que é uma câmera de 30 metros, que
que entra ônibus mesmo, eles fazem teste lá nos ônibus. Um dente desse aí tem 2 metros. Eles fazem teste com avião também. Com o avião lá dentro. Também. É que um caça acho que é menor que um avião até, mas é satélite, tudo, eles fazem teste lá. Então, entrar dentro de uma câmera desta dimensão é bacana, assim, é impactante, é algo legal. Respondido? Sim. Mas eu tenho uma pergunta. Essa é uma câmera semi-anecoica. Semi-anecoica. Tem anecoica? Tem anecoica. Como tu pode ver, uma semi-anecoica, o piso dela não tem absorver. E a completa anecoica, ela vai ter absorbers embaixo também, vai ser 100%. Então essa é a diferença. E ela é semelhante a uma vela de fora? Não necessariamente. Sim. Aí o mistério dela. De lado para dentro é como se fosse uma vela de fora. De fora para dentro é uma vela de fora. Ela é totalmente blindada. Ela é de fora e ainda tem as aberturas ali das marcas. Essa aqui, 100%. Exatamente. Eu lembro das casas. Oi, desculpa. Eu lembro das casas. Isso. Mais alguma dúvida? Branco aqui, pessoal, nada mais é do que isopor, tá? Mas atrás disso aqui tem os absorbers lá, eles são encaixados para dar uma sustentação. Mas, então, vocês podem ver, não sei se dá para ver bem, mas aqui em cima, eles, pela gravidade, eles não vão sofrer deformação. Então, a anecoica, eu estava vendo esse fato aqui. Isso aí. Então, mas a anecoica 100% é muito difícil de ter. É muito difícil. O teste que exige a anecoica diz que isso aqui já é suficiente. Por quê? Porque tem o teste que ele vai medir o que o equipamento gera direto para a antena, e tem outro teste que justamente considera somente a reflexão do piso para a antena. Então, isso depende da especificação do teste ali, que ele se baseia para fazer a medida. Então, a diferença de uma semi-anecoica com uma anecoica é justamente isso. Você tem absorbers ali no chão ou não. E o material dessas espumas é uma espuma pintada justamente com uma tinta cara, deve conter chumbo, deve ser complicado de ter as questões ali de cancerígenos e tudo mais, não mas Oi? Não dá para se deitar nisso. Não é aconselhado, não. Posso? Por favor. Aqui todo esse equipamento ali que a gente precisa é para ter uma medida nesse estilo aqui. Então, faz um investimento daquele nível, um teste desse aqui demora, se o equipamento estiver bacana, meia hora, 1 hora fazendo teste dentro de uma câmera dessa aí. Outra particularidade que é interessante desse teste é que o equipamento ele não fica parado ali na frente da antena. A norma exige que o equipamento gire 360 graus e além dele girar 360 graus, a antena também se desloca de 1 metro até 4 metros. Então, é feito o cruzamento de todas essas informações. Nos laboratórios, isso já é automatizado. Então, ainda tem algumas melhorias ali em termos de automação que agilizam o ensaio. Mas essa é uma característica interessante deste ensaio de emissão radiada também. Não foi no Eldorado ainda também. No Eldorado, não. Mas é mais moderno, né? Que é do... Não, provavelmente. É mais novo, provavelmente. Provavelmente, O INPE está construindo uma nova, tá? Maior do que a que ele tem agora. O que eu estava pensando, na verdade, é que acho que não é claro, talvez, para eles, que vai fazer uma medida de meia hora, mas que vai ficar provavelmente umas 3 ou 4 horas fazendo esse trabalho. Exatamente. Fora semanas antes preparando o material. Exatamente. Esta preparação para o ensaio ela é muito, muito importante. Você fala na parte da documentação que são dada antes. Exatamente. Como é que tu comprova que o teu equipamento está de fato funcionando? Isso é importante para o laboratório.
Não é só levar lá, apesar de que o laboratório ele não vai dizer se está ok ou não, por exemplo. Ele vai dizer, ó, tá aqui o resultado do teu produto. Agora tu pega isso aí e leva para a agência lá, leva para a Anatel, leva para quem quer que seja, analisar se esses resultados são o que precisa. Então, o laboratório se exime da responsabilidade de dizer se está ok ou não. Ele só te entrega o resultado do teste que ele pediu. Basicamente isso. E, obviamente, tem unidades certificadoras do laboratório. O laboratório precisa estar credenciado, precisa estar apto a entregar aquele resultado. Então, aqui é uma medida, o espectro aqui está fechado, justamente porque queria se analisar essas frequências em específico. Então, aqui a gente está vendo um espectro só de 200 MB até 1 GB. Então, o espectro, quando mede isso, normalmente é dividido em faixa para ficar mais fácil a leitura. Aqui, como é um resultado de desenvolvimento, se reduz o espectro, mas em laboratório a gente entrega a faixa inteira aí de 80 MB até 6 GB, que é o que a norma pede. Isso aí. Aqui um setup de SD, então é uma mesa também, num plano de referência, onde o equipamento vai em cima da mesa com uma pistola de SD. Essa pistola ela também é regulada, certificada e aplica níveis de 2 kV, 4 kV, kilovolts, 8 kV até 15 kV ali direto no equipamento. Então também é uma visão, um setup simples de ser montado. Obviamente tem toda a estrutura ali para como é que eu sei se eu aplico uma descarga eletrostática e o equipamento continua operando. Então também precisa ser criado esse ambiente antes, não é só o teu equipamento. Mas isso não é do laboratório, isso daí é do fabricante. Os resultados aí que o SD pode trazer, por que é feito esse teste. O SD ele é muito silencioso, digamos assim. Quando acontece algum problema de SD, é difícil de ser visto, tratado. O problema ocorre porque ele vai acontecer lá dentro do chip, se eu não tiver as proteções devidas. Né? Porque a gente pode ver uma ampliação lá dentro do chip lá que rompeu uma trilhazinha. Então, aumentado aqui 4.300 vezes, esse é o resultado de um SD lá que gerou. Então, tem que ter as preocupações. Aqui eu não faço nem ideia de quantas vezes foi amplificado também, mas ele gera um rompimento de trilha no silício. Né? E o porquê que esse teste é importante? Justamente por causa disso. Né? A gente, dia a dia, aí, o ambiente seco, a gente descarrega direto em cima do produto. Surto na alimentação, normalmente é o ensaio mais agressivo que tem, mais divertido, é onde visivelmente as coisas acontecem, digamos assim. Então são níveis aí de 500 volts, 1 kV, 2 kV, 4 kV. Esse é a aplicação direto na alimentação, aqui é o setup de surto na alimentação. Então, é aplicado de forma desacoplada da rede, justamente porque eu quero aplicar o surto no meu produto e não na minha rede ou no produto está alimentado. Então, tem o EUT é o Equipment Under Test, tem o meu gerador de surto, que acopla na linha de alimentação, e a minha linha de alimentação é desacoplada através de filtro. Então, aqui pode ser AC ou DC, aqui no caso é um exemplo de ligação AC, mas que é o mesmo de DC. Então, tem esse filtro que não deixa o meu surto ir para a rede, ele vai somente para o produto. Então, ele balança a minha alimentação ali direto na cara do produto. Então, tem um setup ali com os equipamentos que geram os geradores de surto em cima de um equipamento. 1.2 por 50 micro. Não lembro agora se é micro ou milissegundos. Uma descarga de capacitor, assim, só que é alta energia. Diferente do burst, o burst nada mais é do que um ruído, mas muito mais rápido e menor energia do que o surto. O surto
justamente ele replica as descargas que ocorrem aí na rede e ele é altamente destrutivo. Se não tiver as proteções devidas, eles podem desde queimar um varistor, um simples varistor, como aqui, daqui a pouco abrir um fusível, queimar um e outro resistor, até propagar chamas aí do produto dentro. Ações de prevenção e contenção, boas práticas. Eu disse, eu não vou entrar na parte matemática de dimensionamento de filtros e que tipo de filtro, não sei o que, mas aqui estou trazendo mais a minha experiência mesmo para vocês saberem que esse universo existe. Existe uma matemática bem pesada em cima disso, mas dos meus 12 anos que eu trabalhei diretamente com isso, eu nunca vi a matemática ser diretamente aplicada. Isso já foi muito trabalhado, mas já tentei usar a matemática. Só que quando eu usei a matemática, os valores de filtro que eu cheguei não cabiam dentro do produto. Então, tem que usar um indutor de modo comum lá de 2 microfarad, microen. Cara, para uma corrente X, não ia caber no produto, ou tinha que fazer um bastidor fora só para... Então, existem outras técnicas, boas práticas, que contornam essa situação. E aqui eu trouxe algumas delas para vocês, como dimensionamento de filtros de modo comum, circuitos de proteção contra sobrecorrente, isso tudo para evitar que aquilo que eu mostrei antes para vocês aconteça. Então, técnicas de dimensionamento de filtros de proteção contra surto, inversão de polaridade, respeitar as isolações e os espaçamentos entre os layers, entre as trilhas na PCB, isso é muito importante também. Não adianta tu botar um filtro lá, um varistor, para proteger contra um surto de 2 kV e as duas trilhas estarem tão próximas que quando acontecer o surto, o varistor não vai conseguir atuar porque as duas vai romper pelo ar através das trilhas. Então, isso é importante. Linearidade dos circuitos de entrada de alimentação, que a gente vê muito quando se faz o layout. Normalmente o fusível fica numa linha só e se faz um desvio muito grande de uma linha para outra. Então se evita que isso seja feito também para ter casamento de impedância ali e não sofrer e as linhas sofrerem iguais. Casamento de impedância e terminações em linhas de comunicação de dados, isso é muito importante para a emissão radiada. Cuidar muito com as linhas de clock, principalmente desligar clocks que não são utilizados em microcontroladores, por exemplo. Garantir um gabinete metálico que seja bem fechado. Isso é um mercado específico, mas a gente vê muito gabinete de plástico, mas vocês já devem ter visto muitos circuitos de celular que vêm com uma chapinha metálica em cima num cantinho de um circuito. Aquilo ali é um gabinete metálico justamente para proteger, não deixar que ocorra interferência ali, ou não deixar que a interferência que ali está sendo gerada vá para o ambiente externo. Controle, também existe um controle em operação, mas na parte de setup, daí, durante os testes mesmo, que é a utilização de cabos de comunicação com blindagem, separação do cabo de alimentação dos cabos de dados, porque senão o nível de energia que eu tenho num cabo de alimentação é muito maior do que num cabo de dados. Então, eles têm que ser separados para um não interferir no outro. Isso. Prezar pela organização e disposição dos cabos, utilizar conexões adequadas para aterramento. Não adianta botar um terra fraco lá com um parafuso pequeno e o teu terra
precisar de um acoplamento forte lá para desviar todo o ruído que o equipamento gera. E o último caso ali é o que eu mais tenho preconceito, digamos assim, que é a utilização de ferretes em cabos. Essa eu vejo como é muito utilizada, mas eu considero a principal gambiarra que se tem aí para salvar os equipamentos que não passam os testes. Então, quando a gente pegar um computador, um cabo de computador, de monitor, que tem um ferretezinho lá no cabo, podem ter certeza que deu algum problema nos testes ali. E para eles não revisar um layout, não revisar um produto, só colocaram esse ferrite lá para atender a norma. Então, eles decidiram transferir o custo de toda uma revisão de layout, que muitas vezes tem impacto significativo, transferiram esse custo para um material a mais ali no cabo do produto. Eu acho que é sempre preconceituoso. Enfim. Mas o impacto que dá daquele ferrite, ele chega a tomar bastante, então. Cara, é que às vezes o teu produto é uma frequência específica e por 0,1 dB que ele está reprovando. E aí tu não tem certeza qual que é o circuito que está gerando aquilo, ou tu já esgotou, digamos assim, as tuas ferramentas, ou tu vai ter que dobrar, botar um layer, 2 layers a mais numa PCB para acoplar um melhor sinal. E, cara, se eu botar um ferrite ali e baixar... O ferrite já baixa o nível de todo mundo. Exatamente, já menciona o ferrite para aquela frequência específica. Barato. Exatamente. Eu sempre fico com essa impressão. Só que não. Mas o ferrite, no caso, seria mais para as emissões conduzidas, né? Isso. Ocorre rateada pelo cabo também. O cabo, ele principalmente é conduzido e pelo cabo também. Por isso, eu não lembro agora, porque justamente o meu preconceito me bloqueou em relação a isso. Mas normalmente o ferrite fica próximo da saída do equipamento e não próximo da tomada, onde tu conecta. Eu acho que a finalidade principal do ferrite é exatamente essa, é diminuir a irradiação, não Isso aí. É o que o teu equipamento está gerando para fora, e não o que vem de fora para dentro. Seria mais da conduzida, no sentido conduzida pelo mecanismo. Isso. É que a conduzida, quando chega no cabo, se transforma em irradiado. Pela frequência de atuação do ferrite, se aplica mais para a conduzida, mas ele também reflete na radiada. Por favor. Aqui um exemplo prático, onde eu trabalhei na antiga empresa lá, que a gente tinha problema nessa placa de emissão conduzida, tinha problema de radiada também, foi resolvido de outra forma, mas aqui principalmente de conduzida. Então achei importante trazer para vocês o detalhe. Já está aí 1 hora falando, ali mostrando tudo, tá, mas e como é que isso se resolve, ou como é que técnicas para isso, como é que essas técnicas vêm para a prática. Aqui a gente tem uma revisão inicial da placa, onde tem a placa fisicamente e o projeto dela, o layout dela. Se vocês analisarem, podem ver que essa aqui está mais bagunçada, não foi dada uma atenção no detalhe ali de organização e tudo mais. Os componentes couberam naquele canto ali. Só que aí se foi para o laboratório, se viu que não estava bom a intensidade de ruído que ela estava gerando para fora. Então se fez vários estudos, tanto que aqui podem ver que já tem até uma mini gambiarra ali. Então viu a necessidade de adicionar esses componentes para reduzir o ruído. A própria organização, ela não está tão linear, como eu comentei lá, como este caso aqui, que a gente consegue ver uma linearidade melhor das linhas aqui. Aqui também liga a entidade, vamos assim. Também foram adotadas outras práticas de melhoria. Essa questão dos fusíveis, que antes era em PTH, foi tudo transferido para SMD. Então, esses capacitores que antes estavam de forma gambiarra foram trazidos para o layout.
capacitores, também, diodos aqui de proteção contra inversão de polaridade, agora eles estão lineares também. Então, todas aquelas boas práticas foram adotadas nessa revisão de layout aqui. E o resultado disso é justamente um nível de emissão produzida que atende a norma. A gente pode ver, antes a gente tinha aqui frequências muito próximas, aqui em baixa frequência, aqui na casa dos 200 mega, principalmente aqui na faixa de 10 deve ser aqui, 10 até 30 mega que estava bem ruim. Isso aqui com alterações pontuais dentro da placa é difícil de corrigir, tem que mexer em filtro mesmo. Então aqui, após a alteração, a gente pode ver que todos aqueles ruídos que estavam sendo jogados para a rede agora não estão mais. Ainda existe. Isso aqui é impossível de zerar, não vale a pena. O esforço é muito caro e não vai agregar valor nenhum outro produto. Então, este aqui é um equipamento que ele está com um nível muito bom aqui não querendo me vangloriar do trabalho que foi feito, não foi só eu, foi toda uma equipe, obviamente. Mas esse cara, é um equipamento que a gente pode ir para o laboratório de olho fechado, que não vai precisar estar lá mexendo no cabo, botando ferritezinho e tudo mais. Manda o produto, sabe que vai atender aí. Tem mais de 10 dB de margem aqui, isso é margem pra caramba. Essa margem tem um valor que o cara deve usar para garantir que não vai ter problema? Depende muito do pré-compliance, que é onde tu fez os testes antes de ir para o laboratório final. O quanto que esses equipamentos te dão de segurança para ti ou não. Tu mantém esses equipamentos calibrados ou não. Mas a norma define isso para o laboratório, não para o pré-compliance. Por prática, para eu ir só passear mesmo no laboratório, sem ter que trabalhar, eu deixava 6 dB de margem. 3 dB tu já está tranquilo. Não tranquilo, tu vai, mas talvez tu tenha que trabalhar e voltar para casa, fazer o tema de casa. Exatamente, botar alguns fios por cima. 6 dB tu vai passear no laboratório. Vai conhecer equipamento, enfim. Então, mas isso não é regra, isso é questão particular e experiência minha de laboratório. Não, é a experiência. Nem o laboratório te dá isso. O laboratório, por questão de confidencialidade, ele não pode interferir no teu resultado. Ele pode dizer, cara, talvez mexe teu cabo. Pensou em trocar esse cabo aqui, que é um Ethernet Cat5, tentou usar um Cat5e, que é blindado, que é melhor. Isso, olha só esse kit de ferrite aqui. Temos aqui para vender. Exato. Então, eles dão essas ideias assim, mas eles não podem interferir no teu resultado. Já tive algumas questões com o laboratório de eles terem os cabos deles já passados, instalados ali. E eu sabia que eram cabos ruins e o meu equipamento exigia os cabos melhores, blindados, digamos assim. E eu tenho que pedir para eles, caras, removam os cabos de vocês e instalem os meus, porque eu preciso que seja feito com os cabos blindados. Então, tem esses detalhes aí, mas a norma não vai trazer isso. Quem vai trazer isso é o Bogatin, como o Sandro estava comentando ali, vai te vender um curso. Hoje aqui só no final, daí eu vou vender um curso para você. Mas isso é muita experiência. Ir lá, virar noite no laboratório. Uma coisa é lá no certificador e outra é o pré-compliance. Isso. O pré-compliance ele eventualmente vai te dar alguma ajuda, vai te dar alguma opinião. Mas ele está ganhando, ele vai ganhar boa vontade de trocar os cabos dele. Exato. O certificador não. O certificador, para te convencer que o cabo dele está com problema, tu vai ter que provar para ele.
vai trocar. Então isso que você estava falando, que trocou era no Dragonfly. Sim. No complexo. Tu conseguiu convencer ele a trocar já. Sim. Afinal das contas, ele está vendendo serviço. Exatamente. Ele está lá para te atender. Só que, tipo, o que ele alega? Cara, eu fiz os testes, eu aprovei no Inmetro, meu ambiente está credenciado com essa instrumentação. Então, é essa instrumentação que vai ser usada. A instrumentação entende-se analisador de espectro, filtro, cabo, ambiente como um todo. E ele segue o manual do produto, né? Se o manual está sendo desacabilizado, no teste tem que colocar o cabo. Isso, esse foi nosso argumento. A gente também, acho que ano passado, a gente fez um teste no Inmetro, ele estava, a luz que estava lá complicando, no manual está sendo assim. Daí a gente conseguiu manobrar os caras, né? Porque senão... Exatamente. E o próprio Inmetro, ele define que o testador, quem está lá submetido ao teste, ele não pode interferir no laboratório. Não pode dizer, cara, o limite não tem como mexer, digamos assim, mas, cara, puxa a tua antena um pouquinho mais para trás, ali, 10 centímetros para trás, para diminuir assim, um dB que o meu equipamento está rodando lá. Não, isso jamais. Ações de prevenção e contenção. Então, aqui já a gente sai um pouquinho de dentro do produto, de atuação no produto, e a gente traz a atuação para a equipe, digamos assim. É importante a gente ter uma equipe que saiba, uma equipe de desenvolvimento de produto, que saiba que o produto vai lá na etapa de projeto, já na especificação, saiba que esse produto vai ser submetido a esses testes, saiba que o produto vai ser vendido na Europa, saiba que o produto vai ser para uma linha marítima, porque aí o olhar sobre o que vai ser colocado dentro do produto, ali, em proteções, filtros de entrada, proteções de saída e tudo mais, vai para essa linha de condução. Então, é importante ter essa equipe integrada, fazer as revisões de layout com o olhar para a compatibilidade eletromagnética, conscientização geral dos desenvolvedores ali, tanto do time de hardware, tanto com o time de layout, quanto com o time de software. Tem muita briga do layout, cara, mas por que tu quer engrossar essa trilha? Por que tu quer levar ela 1 milímetro para o lado ali? Não vai dar diferença nenhuma. É difícil de explicar, porque não é a pessoa que vai para o laboratório fazer os testes e passar a madrugada lá, sem dormir, fazendo teste. Esse laboratório normalmente giram 24 horas, tá? Porque como é muito caro esse equipamento, ele tem que se ensaios compliance, e no turno 2 e 3, que é das 5h30 à meia-noite, da meia-noite às 8 da manhã, se faz o pré-compliance, que daí é quando os desenvolvedores vão lá usar a estrutura para desenvolver, para mudar componente, dimensionar filtro, mas... Então, por isso que ele roda 24 horas esse laboratório. Então, é importante essa união, essa conscientização ali do time como um todo. E o porquê disso? Por que dessas melhorias? Por que dessa integração do time e tudo mais? Porque vai gerar menos tempo de desenvolvimento, menor custo do desenvolvimento, que é cara a hora desses laboratórios, está na casa de R$800 a hora. 800 são testes que não envolvem a câmara semianecoica. Quando envolve a câmara semianecoica, parte de R$1.200 a hora de uso. Então, é muito importante já ter um equipamento dimensionado com esse olhar para a compatibilidade. Isso sem falar na passagem do hotel. Exatamente. Mais alimentação, mais tudo que tem envolvido. Repetibilidade dos resultados. Tu vai conseguir levar isso para outros produtos, porque tu já provou aquele conceito, aquele circuito num produto, e tu vai conseguir reproduzir ele em outros produtos. E, propriamente, a confiabilidade do produto. Um produto que eu tenho uma margem segura ali do
dos níveis e dos surtos e tudo mais. É um produto que eu estou muito mais seguro de levar para o mercado, ou daqui a pouco certifiquei em CE-Mark e agora eu preciso certificar na Euroásia. Cara, pode ir de olho fechado, que aqui é um pouco mais rigoroso, digamos, aqui agora não é mais 500 volts, agora eles estão pedindo 1000 volts que seja aplicado. Cara, pode fazer o teste, porque eu já testei, mesmo tendo certificado 500 volts, já certifiquei 1000 volts, pode testar que não vai dar problema. Vou precisar fazer uma revisão de produto só para atender um nível novo ali de teste. Então, traz muita confiabilidade para o produto. Pode passar. Acho que é isso, pessoal. Acho que um tópico aqui que eu não coloquei, que o Sandro comentou, é em relação a laboratórios, onde é que a gente faz esses testes hoje. No Rio Grande do Sul, a gente tinha o Cientec, que era uma fundação do Estado, que era fechada. Hoje tem de forma limitada a PUC, que faz, limitada no sentido de tamanho de produto. Alguns, eles não têm uma seminecoic, eles têm uma câmara GTEM, que é menor lá, que é limitado os tamanhos de produto. Aí São Paulo é onde mais tem lá, tem o Instituto Eldorado, tem o CPQD, tem o INPE, e outros laboratórios. Esses são os laboratórios mais... Sabe onde tem uma câmara anecoica? Em Alegrete. No Alegrete. Perderam ela lá, então. Ela não pode ser usada para negócios comerciais. Porque ela é uma cidade. Respondendo a tua pergunta, é muito caro manter a operação de uma câmara dessas. Porque tu precisa constantemente provar que ela está boa. E ela se desgasta. Vai entrando sujeira e sujeira vai refletindo. A gente acha que não, mas o pó acumulado na superfície daqueles dentes lá já vira uma superfície reflexiva, digamos assim. Então, tem um cuidado nisso aí. Todo ano tu tem que provar por metro que a tua câmera atende os requisitos. E isso torna o custo de manutenção, além do custo de instalação, o custo de manutenção muito caro desse equipamento. Então, pode fazer um pré-compliance, por isso que eu digo 6dB. Desculpa. Porque normalmente um pré-compliance, tu não faz numa câmera certificada. Tu faz numa câmera que está lá. Sabe que tem alguma coisa de reflexão dentro, mas tu releva. Garantindo 6dB, tu sabe que quando for uma certificada, vai entrar ou não. E é relevante, por exemplo, poeira, ela vai impactar no resultado das... Sim. Talvez não para mim, que eu estou fazendo dessa. Antigamente era 3 GB, agora é 6 GB. Mas essas câmeras elas estão preparadas para normas militares, normas aeroespaciais, e daí a frequência vai para 18 GB, daí assim, aí qualquer coisa que fique lá dentro, fora daquilo que eles conhecem, gera reflexão. E essa reflexão atende a melhorar o teu resultado, no caso. Ou piorar. Pode ser construtiva ou destrutiva. Ou seja, insere uma incerteza na tua medida. Pode ser bom, pode ser ruim. Dúvidas, pessoal? Eu tenho mais uma dúvida. Questão ao laboratório. Por exemplo, eu tenho um equipamento na empresa que iria ser certificado de método. E a norma está para mudar daqui um ano. Vai dar para ser interessante, porque vai entrar essa questão de médico. Digamos assim, um laboratório teria que fazer metade da parte de teste, ou um laboratório fazer outra parte de teste? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Obviamente, o laboratório tem que estar certificado, mas tu pode, já fiz testes, digamos assim, de surto, burst, SD, num laboratório, que ele era certificado, mais barato para fazer esse teste, mas não tinha uma câmera semianecoica. Aí eu aproveitei... Por exemplo, no Fluid. No Fluid tem alguns testes dentro de burst. Exatamente. De SD e vamos fazer isso. E PPF. Exato. Os testes eles fazem. Normalmente.
Não nos sinos. Então, Procura o Sandro. procura o Sandro, tá com o cartãozinho aí, Sandro. No caso, o professor Eduardo. Ah, é, o Martins. Isso, Martins. Isso aí. Isso, esse aí é. Isso aí. Já veio aberto, né? Como eu sou ex-aluno, talvez eu possa dar um desconto agora. Ao invés de ter um desconto da Unicinos, eu posso dar um desconto para a Unicinos. Mas sim, pode fazer em laboratórios separados, sem problema nenhum. Eu acho que foi bom, daí a gente faz o teste lá na USP. Estou trabalhando um dia sim, um dia não para a pandemia. Porque lá ainda está Entendi. Tá, mas aí aqui no Tepus faria só para compliance. Ou faria. Não, a certificação de ESD igual a vocês têm. Ah, tem? Claro, Tem que ver o escopo, né? Porque eu já fui em laboratórios que o meu tipo de equipamento exigia a norma tal, norma X. Mas o laboratório só estava credenciado na norma Y. É o mesmo teste. Mas tem essa questão aí também. Aí o que nós tivemos que fazer? Isso até foi o caso da DNV. A gente pagou para a pessoa da DNV acompanhar os testes e ver que o laboratório fazia como eles pediam mesmo de fato. Então tem essa questão aí também. Mas o mundo tem multímetro que é certificado de Isso aí. E é certificado anualmente, cada 2 anos tem que ir lá. Né? Exatamente. E todo o ambiente é controlado também. Então, tipo, é 23 graus, mais ou menos 2 graus, e não pode variar mais que isso. Então, também tem esse custo de manter a temperatura e a umidade controlada lá dentro. Qualquer teste pode ser feito aqui ou o teste tem que obrigatoriamente ser feito em um laboratório específico da DNV? Esses organismos certificadores ali, por exemplo, o CEMARC. CEMARC é a autodeclaração. Só que eu não posso fazer o produto e dizer, o meu produto, e eu autodeclarar o meu produto CEMARC. Eu tenho que comprovar isso através de laboratórios acreditados. Então, eles têm essa condição. Ok, tu se autodeclara, mas não tem uma terceira parte envolvida que vai analisar os teus resultados, por exemplo, como a Anatel. A Anatel tem um intermediador entre o fabricante e a Anatel, que é quem pega os relatórios de teste e diz, tu fez no laboratório tal. Esse laboratório é credenciado mesmo? É credenciado. Tá, quais foram os resultados do teu produto? Tá atendendo os níveis normais, beleza. Aqui a Anatel, os documentos do produto X que o TIM submeteu, e eu estou dizendo para vocês que ele está em conformidade com o que vocês pedem. Confere aí e dá uma valoração para eles. Isso que era o produto? Não? Mas eu fiquei em dúvida por quê? Já que a Alemanha só também certificou a DNV. Isso. Porque esse é um caso que aconteceu na Alps ali, que os produtos, nós tivemos que ir para a Alemanha atrás de um laboratório lá, porque só esse laboratório era credenciado na norma de emissão radiada, conduzida, que a DNV pede. E aí é diferente da norma que o INPE tinha certificado o produto deles. Então essa foi a diferença. E aí por isso que a gente teve que pedir para a DNV acompanhar os testes aqui para mostrar para eles, a gente não está inferindo nos resultados do laboratório. Apesar de ele não ser certificado, ele tem plenas condições de fazer o teste, e essa que é a preocupação deles, é não ter a nossa inferência em cima dos resultados. Mas o laboratório estava totalmente apto, só não tinha o selo de método lá para aquela norma, e foi resolvido dessa forma. E mais um produto desses testes, ou tem alguns produtos, por exemplo, que não vai precisar? Isso é questão estratégica da empresa. Por exemplo, esses testes não são baratos, porque
o custo de laboratório que está envolvido. É o custo de componente que vai dentro do produto ali para proteger filtro, varistor, fusível rápido. Às vezes depende do programa que eu posso pôr numa marca X e numa marca Y. Isso. Mudou a característica. Exatamente. Então, aí é questão de posicionamento da empresa no mercado. Ela diz, meu produto eu estou desenvolvendo, eu vou vender só para linha, sei lá, só para controle de portão eletrônico residencial. Não tem esse tipo de teste. Não, mas agora o meu controle ele vai emitir frequência de rádio. Não, então a Anatel exige que todo produto que tenha rádio, aí tu tem que submeter o teu produto à certificação. Não são só dentro do hospital. É um produto para ambiente hospitalar. Cara, o custo de teste aí vai lá para cima. Então é questão do mercado e da posição da empresa em relação àquele produto. Vou vender só no mercado nacional, vou vender no mercado europeu. Pensa assim, tu faz um produto que tu quer vender mundialmente. Cara, tu vai ter que fazer teste para toda a legislação europeia, que não é a legislação que o mercado americano aceita. Eles têm a própria legislação. Às vezes é o mesmo teste, mas é a legislação deles. Então, só muda uma vírgula ali de uma norma para outra, muda um nívelzinho. Um pede até 6 GB, outro está pedindo só até 3 GB. É um teste, só continuação de baixa. Tem que fazer o teste de novo. Euroásia também, tem que provar para eles, baseado nas normas deles. Então, envolve todo esse custo aí em relação ao posicionamento do produto no mercado. Mas então existem produtos, por exemplo, que você não vai precisar, não vão requerer um teste, por exemplo, de emissão ou referência? Vão ter. Agora, de cabeça, eu não sei te dizer, porque eu nunca trabalhei com esse tipo de produtos. Eu trabalhei em ambiente de telecom e ambiente industrial que exigem esses testes, mas isso também traz muita confiabilidade para o teu produto, digamos assim. Um exemplo, eu quero botar o meu produto a trabalhar, controlar uma betoneira, por exemplo. A betoneira não tem certificação para eletrônico lá. Botar um relé vai funcionar. Só que agora eu quero fazer uma automação desse relé, um relé de estado sólido, por exemplo. Só que quando eu ligo o motor da betoneira lá, o meu MOSFET queima. E o relé não queimava. O que é que está acontecendo? As escovas do teu motor devem estar jogando ruído lá para cima, tu não está filtrando isso, não está lampeando, teu MOSFET não aguenta essa tensão reversa e está queimando. Então, às vezes o impacto é diretamente no teu produto, não é nem no que está em volta, é diretamente no produto. Antigamente não era tão controlado isso, mas caía um raio lá no dia de temporal, telefone, modem não funcionava mais, a placa de rede do teu computador queimava e causou um raio. O fato é que hoje em dia as coisas queimam menos. Queimam menos. Exatamente. Antigamente, quando você trabalhava mesmo no laboratório normal, né, você tinha que botar pulseirinha para ST. Tá? Hoje em dia, normalmente, tem diversos equipamentos de ponta que não existe isso aí. Eles já estão protegidos para isso, já tem todo. Exatamente. E não é só o dano físico também, tipo, o meu notebook travou, pendurou. Por quê? Não sei. Não é superaquecimento. Exatamente. Alguma coisa aconteceu ali que ele estava suscetível e pendurou um reset de algum tipo. Você lembrou desse notebook que eu derrubei 3 vezes no chão, 2 vezes no chão. Sim.
Aí eu falei com a Clarissa não, te preocupa que ele tem que passar no mínimo 3 vezes. Isso é uma coisa que eu não devo falar mais. Aqui eu abordei só essa questão de compatibilidade, mas tem outros testes físicos mais que são feitos mecânicos em cima do produto que também garantem a confiabilidade e a segurança do produto. O problema do mercado que está falando aí, na verdade, imagina, por exemplo, que você tem um produto e ele está vendendo bem no Brasil, etc. E está tudo certinho, de repente chega um cara com um pedido grande para vender o produto na Europa. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir porque se ele chegar com o pedido, ele normalmente não vai querer esperar um ano para entregar o produto. E tu não vai certificar um produto em menos de 3, 4 meses. Até porque normalmente tu tem agenda. Tu não consegue dizer, eu quero uma semana que vem fazer o teste. Vai, durante a pandemia, a gente fez o teste, vai ter que refazer o projeto. Demorou 3 meses de teste lá durante a pandemia. Lá onde porque tem uma dia expectativa. sim, dia não. Isso aqui foi até um caso que aconteceu. Isso vai passar de primeira, né? Isso foi até um caso que aconteceu recentemente na Europa, não lembro o país exatamente, mas que em determinado horário do dia a cidade ficava sem internet e ninguém sabia por quê. Simplesmente, no horário lá, todo mundo sem internet. E aí foram algumas semanas ali, a operadora investigando e tudo mais, até que chegaram na casa de um fulano lá, que ele tinha uma TV de tubo, e quando ele ligava a TV dele, toda a emissão que a TV gerava desligava, fazia os roteadores se perder e se desligar. Parece piada, mas é fato verídico que aconteceu. Há um tempo atrás, a Eurolux tirou as lâmpadas do mercado porque teve que tirar do mercado porque elas estavam dando problema em tudo quando era equipamento dentro de casa. Essas lâmpadas PL, aquelas de... Hoje mesmo a gente estava lá, instalou o portão elétrico, botou barreira para vermelho. De manhã precisando de boa, perfeito. Hoje de tarde de abrir, ele começou a bloquear assim, o sol batendo no sensor. Radiação solar, exatamente. E isso está atrelado justamente aqui, ao nosso espectro. O que acontece? O espectro ele é regulado. Tal faixa é celular, tal faixa é TV, tal faixa é rádio, AM, FM e tudo mais. Então, tu imagina, como aconteceu ali com a internet, pode acontecer. E acontece com as rádios FM, principalmente. Tu liga lá um equipamento, tu não consegue mais sintonizar na rádio que tu escuta, porque o teu equipamento casa justamente com o espectro de faixa de frequência ali. Então, se a gente olhar, bota lá no espectro de frequência, mais para frente, por favor. Aí, pode voltar aí. Aqui a gente está falando de 150K a 10 mega. A gente tem a faixa aqui que tem as rádios FM, 94,3 é Atlântida, 94,3 não é irradiado. Enfim, eu tinha equipamento que quando ligava lá não funcionava porque casava em cima da faixa das rádios ali. Lá em casa a gente chegava de micro-ondas sem internet. Outro caso. Aí o problema é maior, porque se tá caindo da internet, tá vazando do micro-ondas para todo mundo que tá na volta, né? O cara passa na frente do micro-ondas de um calorzinho. O outro ali que é de radiada, também eu tive caso que eu trabalhava próximo do aeroporto, do Salgado Filho, e também, volta e meia, aparecia um pico aqui que ultrapassava e eu não conseguia identificar. E alguns analisadores de espectro ele tem a sintonia ali, que consegue demodular o sinal. Então conseguia ver, não, isso aqui é um sinal de TV do canal tal, ou como acontecia lá próximo do aeroporto, era um avião decolando e eles se comunicando com a base para trocar informação. Às vezes é um avião com problema no equipamento. Mas é que lá no caso demodulava e dava para escutar eles conversando. Sim, sim, exatamente. Só que eu trabalhava no aeroporto, né? Eu falando isso também.
Não era nesse aeroporto aí. Não era nesse aeroporto aí que eu trabalhava no final do dia. Ah, então eu era o Sandro. Por isso que o senhor sabe tão bem que era o problema. Aí, o que aconteceu? Por exemplo, coisa comum que tinha interferência de rádio AM, rádio comunitária, no avião, sabe? O avião está lá em cima, na verdade, ele pega a radiação de tudo que estiver na volta, né? Então, com frequência tinha rádio comunitária, o cara jogava uma potência mais alta. Quer dizer, a rádio comunitária, ela faz anúncio também, dentro do bairro, por exemplo. Aí, obviamente, o cara quer aumentar a potência para que mais gente receba os anúncios, certo? E aí o que acontecia? Volta e meia tinha problema de interferência na aviação. Aí uma vez aconteceu o contrário, apareceu interferência na aviação, né? E aí o controlador de voo ele já tinha por dogma, né? O problema é a rádio comunitária não chamada tal. Né? Aí apareceu lá e não se chegou nada, não tinha rádio na época, era só aquele avião que estava reclamando, né? Ok. Aí passou 2, 3 dias, reclamação de novo, o cara vai ver lá, equipamento, tudo certinho, teste com piloto, não tem nada demais. Eu sempre falei, quem é que está vendo? É sempre o piloto. Ou seja, a interferência que estava dando no avião não era por causa da rádio, era por causa do equipamento do avião. Então, e aí ele deixava passar. Né? Exato. Então, por isso que é importante esse controle, essa especificação. Esse CIM, né? Exatamente. O que mais ou menos que essas interferências ali que a gente estava falando ali, depende da norma da especificação. Já fez cadeira de RF o Sandro? Não vai fazer? Não, o pessoal já eletrônico só. Mas antes aí. Como é que eu vou te dizer? É dever de volt. Não, isso é a medida daquilo ali. Eu não sei como te converter isso. Não, pode falar em aqui a gente está falando o limite. Tem faixa, tá? Mas o limite máximo aqui nessa faixa de frequência, se eu não me engano, é 64 dB microvolt. Dá para fazer as conversões para as outras medidas, mas aí eu te aconselho a fazer uma cadeira com o Sandro lá, que acho que daí o Sandro é o cara para dizer isso aí. Na verdade, se tu procurar na internet, eu acho as conversões todas lá, no formuláriozinho, tu entra com valor, a gente dá, tabela, é bem fácil, na verdade, é bem fácil. O que complica é que essas normas, elas têm unidades diversas, assim. Isso. Cada norma é uma norma. E aqui eu trouxe superficial para vocês. Tá? Tem bastante coisas a mais dentro dessas normas. Assim, por exemplo, medidas mais estranhas ainda, né? Exato. Tipo, está acostumado com tensão RMS e tensão de pico. Aí tu tem quase pico. Exatamente. Isso que eu ia comentar. Tipo, aqui a gente está vendo uma medida de média, por exemplo. Porque isso aqui foi ensaio de desenvolvimento, foi dentro de casa que a gente fez. Mas é um valor médio. Só que esse sinal, ele não é bonitinho, fixo aqui. Ele fica pulsando. Eu estou transmitindo um clock lá, a hora comunica, a hora não comunica, é um dado, e a hora aparece, a hora não aparece. Oi? É algumas horas de teste? Não, a norma especifica a janela de medida ali também. Então, isso depende da frequência que está medindo para ver mais. Frequências mais baixas demora mais tempo, frequências mais rápidas é mais rápido. Então, esse espectro é logarítmico, então tu vai vendo aqui, no início, ele é lento, e vai acelerando até o final aqui. Então, tu vê se tu botar lá em medida real, isso aqui está pulsando. Daí a norma especifica isso que o Sandro disse, a medida que tem que fazer feito é quase pico. Daí é uma matemática, lógica, ali que tem quase pico, pega o valor máximo, espera acontecer não sei quanto tempo, mais, então... Ela diz como é que o equipamento tem que ser configurado, quer dizer. Exato. A janela de amostragem do analisador do espectro é X,
A banda EY tem que ser 3 pontos de média, não pode ser 5. Exato. Ela regula. É muito chato, é muito chato. Qualquer detalhe, às vezes, o complicado é que tu pega a norma, às vezes, tu começa a ler e tu não entende porque tu está escrito aquilo. Normalmente tem um sentido porque é feito por especialista, né? Mas tu olha e tu não entende. Isso aqui é bobagem. Isso. Normalmente não. E o que acontece? Se vocês olharem, por exemplo, nesse gráfico aqui, se tirando esses picos, imagina que não existem esses picos aqui. Isso aqui embaixo é o que a gente chama de ruído de fundo. Vê que ele está subindo aqui. E quanto maior a frequência, mais alto fica esse ruído de fundo. Mais próximo do limite ele fica. Então, isso também, a norma especifica que quando troca as faixas, tipo, até 1 GB tu usa essa configuração no teu equipamento. Quando tu vai emitir de 1 GB a 3 GB, tu tem que fazer o equipamento ler mais lento, porque daí ele vai conseguir baixar o ruído de fundo. Ou seja, o espaçamento entre uma medida e outra vai ficar mais próxima, e com isso consegue ler um ruído de fundo menor. E aí tu consegue ver, de fato, se o teu equipamento está gerando ruído ali ou não. Senão tu só enxerga o ruído de fundo. Por isso que tem aquele degrauzinho lá no limite. Não. Sim, porque aqui no caso é mais questão da legislação, porque essa frequência mais baixa é onde mais tem coisas, por exemplo. E aí é um pouquinho mais rígido ali para. Exatamente. Esse é o ponto. Esse ruído de fundo aí, ele vai aumentando. Por que e da onde ele vem? Do ambiente, das reflexões, porque quanto maior a frequência, mais difícil é filtrar e mais ele suja o espectro. Aí acho que até o Sandro pode me ajudar por causa do RF. Tem problema do meio térmico também, na verdade. Mais frequências vão ter muitas que tem. Quando ele faz a medida, eu posso escrever para esse cara. Dá. Vamos imaginar um espectro, isso aqui. Tem várias frequências, na verdade é uma frequência só aqui. Só que quando a gente configura o analisador de espectro lá, isso aqui tem uma banda, por exemplo. Então, se na frequência tal ele especifica, usa determinada banda porque é a frequência baixa. A banda vai pegar isso aqui. O que o meu analisador de espectro vai mostrar é o somatório, digamos, a grosso modo é isso aqui. Na verdade continua. Por quê? Porque não deu tempo, o filtro que está configurado lá no equipamento, não deu tempo do capacitor descarregar aqui. Ele leu e logo ele já tem que ler outra na sequência. Só que quando ele for ler, já está alto aqui de novo, então ele não descarregou. Então tem que mudar a configuração do equipamento para ele conseguir ler essa queda aqui. E isso deixa a medida muito mais lenta. Porque é muito mais pontos de medida que eu tenho que fazer. Então aqui eu estou lendo um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, 5 pontos, digamos. Ele vai me dar um resultado assim. Mas agora para eu conseguir enxergar o ruído de fundo, eu não vou ler 5, eu vou ter que ler 20 pontos, por exemplo. E aí ele vai conseguir fazer a medida lá do que de fato está acontecendo. Senão ele vai levar esse ruído de fundo para cima. E é isso que acontece lá. Eu acho um pouco disso aí, na verdade, é o ruído da FFT mesmo. Né? Lembrar que é uma do espectro e faz uma transformada de Fourier, uma FFT. E o ruído da FFT ele depende basicamente do número de amostras que tem para uma determinada frequência. Então, se tu ajusta, você faz muita diferença. Pega o analisador de espectro lá, tu vai medir o chão de ruído dele lá, está em menos 60 dB. Aí tu pensa, não vai dar para trabalhar com esse negócio, é muito ruim. Aí tu mexe na janela, daqui a pouco ele está em 60. Baixa lá para lá. Então, essa é a diferença. Voltando para a câmera semi-electrónica,
Os testes têm que ser feitos no escuro, iluminação? Não, normalmente elas têm iluminação que não interfere na medida. Uma incandescente. Uma incandescente. O Cientec tinha muito problema nisso aí lá. Eu trabalhei muito no escuro lá, porque estava, queimava a lâmpada. Mas aí tem que ser incandescente e descer ou pode meter um AC? Não, pode meter o AC, não tem problema, porque o AC está abaixo da frequência daí que eu vou medir. Já conhece o Sr. Leandro? Sim. Sim, já cruzei com ele por lá. Mas ele não era da operação, ele não ficava ali fazendo as medidas. Ele era mais gerencial. Isso, mas ele me passava as cotações, digamos assim. Mas os testes eu fazia com o Flávio me atendia muito lá. Ele que fechou aqui ali. Cara, enfim, isso é outra conversa. É uma outra conversa. Já estava bem sucateado, digamos assim. Não foi dada a devida manutenção e tudo mais. Então, ultimamente eu não estava indo mais para lá porque eu voltava de lá com mais dúvida do que com certeza. Porque eu fazia desenvolvimento lá porque justamente eles não conseguiam chegar nos níveis e as normas que eu precisava, não conseguiam atender os níveis que eu precisava para as normas. Mas para desenvolvimento, para ter os 6 dBs lá, eles me atendiam bem. Só que o que acontecia? Tinha muita reflexão dentro da câmera. Aí eu não sabia se aquilo que eu estava vendo era reflexão ou era de fato o meu equipamento que estava girando. Aí o que se fazia para tirar essa dúvida da reflexão? Se levava o equipamento para ambiente aberto, open size, que é chamada, a norma também prevê isso. Que daí tu olha só aquela frequência que tu quer. Aí tu compara os dois ambientes. Não, olha aqui, agora não está aparecendo. Então, conclui-se que é reflexão dentro da câmera. Só que, cara, daí tu imagina, eu com um equipamento lá, um bastidor desse tamanho, cheio de cabo, tudo mais, entra e sai dentro da câmera, tudo mais, não. Aí, pra mim, um teste que eu levaria 1 hora para fazer, eu estava levando um dia inteiro para fazer. E agora apareceu outra coisa, tá? Mas essa outra coisa é a base de Canovas ou é o meu equipamento mesmo que está gerando? Volta para dentro da câmera. Aí me viabilizou nesse sentido. Uma pena, de fato, porque aqui do lado é muito bom, mas teria que ter sido um investimento maior. Talvez com reforma, com investimento daria para ser trabalhado. Isso. Mas outra Boatos que é o Eric sem assumir. Mas outra questão que o Sandro trouxe ali também. Aquilo lá também. Muito material guardado. Muito material guardado. Horário de trabalho deles era das 9 para o meio-dia, da 1 às 4 da tarde. Para montar um setup, só montar um setup leva umas 3 horas. Então, isso aí tu vai testar 1 hora, vai ter que parar para almoçar e depois retornar. Às vezes não tem continuidade, às vezes meu equipamento não está legal, eu vou precisar fazer 1 hora e meia de teste. Não, eles paravam e tu tinha que retomar de tarde. E nos outros, no INPE, por exemplo, o INPE também é público, lá eles tocam os 3 turnos direto. E se tu está no meio de um teste, tu consegue negociar com eles, cara, eu consigo estender um pouquinho além do turno para terminar meu teste e tudo mais. Isso eles negociam. O que é o INPE? O INPE é em São José dos Campos. Lá o atendimento dos caras lá é muito bom, é sensacional. É difícil, horário bem concorrido, é mais caro, mas tu vai sair de lá com a certeza do teu produto. Se tá bom, se não tá bom. Mas é só eletromagnético. Ou tem mais? Cara, tem tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem todo o ambiente lá para fazer ensaios mecânicos, ensaios térmicos, que são importantes, câmeras, vibração, é bem completo. Só que deve ser... Até nem um bocado da era de lado também. Satélite. Tem a vantagem que se por um acaso tu terminar na sexta-feira, tu pode mais chegar na praia. 1 hora e meia tu chega lá em Caravantatuba, não vai... Você usa bastante injeção ali, né?
Sim, tem a base, tem a base. O ele divide parte com a Embraer. Ele divide parte com a Embraer. Eles têm períodos que é específico da Embraer. A gente não consegue usar porque está. E o problema mais grave que eles têm lá é no sentido assim, eu posso ter reservado a semana toda de uso para mim, mas se por algum motivo ficar pronto lá o satélite que eles estavam desenvolvendo, tu é escanteado. Oi? Tu é escanteado. Ah, escanteado. Aí entra a prioridade máxima, que é os satélites. Mas, como a gente tem investido pouco em satélites, não tem. O satélite normalmente vai ser uma vez a cada 3, 4 anos, assim, isso não tem problema. Poderia ter dado uns continhos depois de uma coisa e tal. Cara, eles são bem flexíveis, assim, é muito bom de trabalhar com eles. Muito bom mesmo. Vou considerar para o próximo ano que vem quando eu tiver que fazer o teste. É muito bom, eles respondem rápido, atendem bem, é bem fácil. Mais dúvidas? Num comentário no chat só, mas o Vitor estava comentando que quando liga o micro-ondas dele, cai o 4G do celular. Troca o Mas tá na hora isso é um fato, talvez a legislação não prevê, porque é difícil tu usar um micro-ondas direto. Mas aí eu não sei qual é o 4G dele também, talvez o 4G não esteja especificado. Mas na DNV, ela tem uma faixa estreitíssima que ela exige um nível de ruído extremamente baixo, que eles chamam de faixa de SOS, que é a faixa de pedidos de socorro. Então, de fato, tu não pode ter nada, nenhum ruído, nada naquela faixa estreita. Faz sentido, né? Marítimo. Exatamente, que é justamente a faixa do sonar lá de SOS. Você tem uma frequência separada só para SOS? É uma faixa de frequência específica ali que faz isso. Então é bem difícil passar nessa faixa. Normalmente tu precisa, de fato, enclausurar o teu produto dentro de um gabinete metálico vedado para não vazar nada de frequência para atender aquela faixa específica. Nossa, então a gente também atendia na válvula, era tudo de metal. É isso aí. Aí a gente ainda mantém, né? Umas práticas. Sim, só que obviamente isso encarece tudo. Mas eu não consigo ajudar ele. Não, eu diria para Vitor, troca esse micro-ondas aí, cara. Tem também o cara, às vezes, do canto da Hebe, assim, tá bem na área de limite, assim, né? Então, por exemplo, na minha casa lá, se eu for atender o celular fora da casa, na frente, eu tenho que deixar a porta aberta, eu tenho que deixar a porta, o sinal já diminui. Então, aí se o cara está próximo do micro-ondas também Mas esse negócio de eletromagnetismo é absurdo. Isso, antigamente tinham as caixinhas de som que previam quando o celular iria tocar. Essas eram legal. Isso é Para chiar, assim, Elas chiavam. Antes de tocar, elas começavam a fazer barulho, porque já estava ocorrendo a conexão e tudo mais. Era uma conexão antes do Bluetooth. Se tirar a nota do telefone, vai tocar daqui a... As TVs, na verdade, antes da receber, elas eram justas. As TVs pegavam o imã lá. O imã também. Exatamente. É isso, pessoal? Isso. Desculpa me alongar um pouco no prazo aí, mas... Tirou muitas dúvidas. Pessoal do chat, obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Tu já estava na aula em 2020.